Tá gravando? Olá, meu nome é Letícia e você está assistindo Café e História LGBT, projeto pela Universidade Federal do Rio Grande, pelo qual eu estarei realizando o meu estágio em História 2. Se você encontrou esse vídeo pesquisando no YouTube e parando aleatoriamente aqui, seja bem-vindo, e se você está aqui para a nossa quarta e última aula, seja especialmente muito bem-vindo. E eu já quero falar desde o início que eu estou muito feliz com o feedback que estou tendo das atividades. Eu acho que está sendo uma troca muito interessante, eu fico muito feliz a cada pequeno comentário, a cada sinal de apoio, a cada... Meu Deus, eu não tinha ideia disso e muito obrigada por ter comentado sobre. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu tô feliz com essa experiência. Claro que eu queria estar em sala de aula, assim, como todos nós, mas eu fico muito feliz com o nosso grupo e acho que está sendo muito produtivo para os dois lados. Isso me deixa extremamente feliz por causa que esse é o intuito da educação, justamente no momento de terror e de caos que a gente está vivendo. Em segundo lugar, a gente tem que delinear que hoje é a nossa última aula, é a nossa finalização, é o que a gente está tentando dizer desde o início, então dando uma pequena retrospectiva. A gente já falou de conceitos e problemáticas históricas, então a gente teve umas ideias de como a gente trata a história da comunidade LGBT dentro da história, da ciência histórica. Depois, a gente falou de cultura estética, tivemos algumas noções de como a cultura LGBT pode se dar, não como ela se dá, como eu disse, a gente não pode colocar todas as pessoas num grupinho e dizer que elas são todas assim. E delimitamos bastante a questão de como essa cultura LGBT também está dentro de uma cultura hegemônica, extremamente homofóbica, extremamente racista, extremamente classicista, extremamente machista. Então é claro que isso vai enraigar para todos os âmbitos da comunidade LGBT também. E isso vai ser muito importante para entender as questões de organização política mais tarde. E na última aula a gente comentou sobre especificamente 4 tipos de processos de opressão que nós tivemos no último século contra pessoas LGBT. E como dito naquela aula, a gente tem que entender que a cada movimento de opressão há um movimento contra opressão e cada movimento de tentativa de progressão de pautas sociais há uma tentativa de contra-reforma. E é isso que a gente vai falar hoje. Mas, antes de tudo, eu acho que vocês deviam correr na cozinha, pegar uma xícara de café, se sentar, porque lá vem história. Nós já havíamos comentado quanto a como a Alemanha foi um país pioneiro em questão de organização de um movimento LGBT, que, claro, falando nessa época, LGBT vai ser chamado como homossexual, como dito na última aula. E isso se reflete no sentido de que 4 décadas antes da Segunda Guerra Mundial já havia a primeira organização para homossexuais. E esses objetivos do Comitê Científico Humanitário incluíam a abolição do Código Penal anti-homossexual na Alemanha, a promoção de educação pública sobre a homossexualidade e o incentivo aos homossexuais a assumirem a luta por seus direitos. Só que, como sabemos, a ascensão dos nazistas pôs fim a esses esforços e ao movimento pelos direitos homossexuais. Já nos Estados Unidos, exceto por um esforço breve ali na década de 20 em Chicago, os primeiros sinais de um movimento não ocorreram até depois da Segunda Guerra Mundial. E como dito na outra aula, essa mobilização para a guerra provoca um movimento de deslocamento de pessoas, de dezenas de milhões de homens e mulheres, e muitos deles jovens, depositando em uma variedade de ambientes que não são familiares e muitas vezes segregados por sexo, dando oportunidades sem precedentes dessas pessoas se conhecerem e descobrirem que não estavam sozinhos quanto à sua sexualidade e à sua identidade de gênero. E essa união que muitas vezes surgiu quanto a essas pessoas que estavam passando por este contexto histórico vai ser mais importante ainda, levando em conta o contexto da Guerra Fria, quando pessoas LGBT se tornaram alvos de discriminação institucionalizada. E é nesse momento que os homossexuais nos Estados Unidos começam a considerar sistematicamente a natureza da homossexualidade, a compartilhar informações como sobreviver em um mundo hostil e implacável e organizar grupos secretos para homens e mulheres de sexualidade não heteronormativa. E nas reuniões dessas organizações, que incluíam a Mattachine Society, essas pessoas exploraram quem ou que eram, debatiam se eles estavam realmente doentes, como afirmavam os psiquiatras, e procuravam conselho de especialistas, discutiam entre si o que deveriam ou poderiam fazer,
para melhorar sua posição na vida americana, se é que deveriam fazer alguma coisa. Foi aí que começaram a usar os tribunais para lutar por seus direitos de se reunir em bares sem medo de prisão, ou assédio policial, ou para enviar suas revistas pelo correio. Essas primeiras organizações gays, sediadas na Califórnia, inspiraram novos e geralmente minúsculos capítulos em outras cidades do país e realizavam até convenções nacionais, apesar do clima político e cultural sombrio. Durante a década de 1950, como a gente sabe, os gays eram ligados aos comunistas e, como os comunistas eram considerados subversivos, foram expulsos de cargos governamentais, expulsos do exército e assediados em bares e outros pontos de encontros populares quando as campanhas de anti-homossexuais varriam o país. Ao mesmo tempo que aconteciam os protestos pelo movimento dos direitos civis, houve organização de manifestações públicas da comunidade LGBT. E a cobertura da imprensa, embora ainda escassa e frequentemente negativa, aumentou à medida que essas organizações começaram a fazer tanto barulho e causar tanta polêmica quanto o movimento pelos direitos civis. Em 1965, se tomou as ruas em um punhado de cidades, incluindo a capital do país, onde se manifestaram em frente à Casa Branca, ao Pentágono e ao Departamento de Estado para protestar contra as políticas federais anti-homossexuais. Sendo manifestações pequenas, elas não foram recebidas nem pelo público, nem pela própria comunidade, num geral, como positivas e efetivas. E inspiraram debates internos ruins e longos e bem amargos entre aqueles que queriam avançar com mais ousadia e aqueles que acusaram esses ativistas de tentarem demais, se esforçarem demais e se aparecerem demais, chamando a atenção pública desnecessária para a subcultura amplamente escondida, o que fazia certo sentido, porque as advertências e reclamações não eram infundadas, porque o FBI realmente estava, com vários departamentos de polícia local, demonstrando grande interesse nas atividades do movimento, entre aspas, homófilo. Começando em 1953, por mais de 20 anos, o FBI conduzia uma ampla vigilância de organizações LGBT e seus líderes. E com isso, olhando para trás, quando a exposição da homossexualidade poderia significar a perda de emprego, amigos, família e até a casa, parece notável que essas primeiras organizações gays e lésbicas, como mesmo se autodenominavam, tenham sobrevivido o suficiente para criar raízes. Mas eles não apenas sobreviveram, como estabeleceram uma base, embora instável, sobre a qual a luta pelos direitos homossexuais foi construída e inspirou outros lugares do mundo, como o Brasil. Bem, e apesar dos debates internos sobre as táticas e a direção do movimento, bem como as decisões que até hoje possuem entre cada letrinha do alfabeto, seus objetivos, suas noções, suas dificuldades, a organização ainda começou mesmo assim a crescer no sentido de atrair um apoio do próprio clero e de políticos tradicionais, e foram cada vez mais capazes de desafiar a repressão policial. E nesse sentido, a revolta de Stonewall foi um marco de resistência contra os maus tratos da polícia à comunidade LGBT. Ocorreu em 28 de junho de 1969, quando as pessoas, indignadas com os abusos cometidos pelas operações policiais que estavam sempre atrapalhando a vida noturna dos bares gays da volta, em especial o bar Stonewall, que inclusive era frequentado pelo público homossexual de pessoas pobres, negras e latinas principalmente, membros da comunidade LGBT responderam com manifestações violentas pelas ruas da cidade. E a data ficou conhecida internacionalmente como o Dia do Orgulho Gay. E para saber um pouco mais sobre a revolta de Stonewall, a gente vai ver agora um mini documentário do canal Sexbox. O Riot de Stonewall foi o que iniciou o movimento LGBTQIA no mundo inteiro. E o que acontece é que muitas pessoas esquecem, né, de quem foram os protagonistas dessa revolução. Hollywood tentou fazer um whitewashing e uma cisgeneridade, uma branquitude dentro dos personagens que lideraram essa revolução, mas a gente sabe que eram pessoas transgêneros que estavam ali na linha de frente, como a Marsha P. Johnson e a Silvia Riviera, que estavam ali realmente lutando pelos nossos direitos e foram as primeiras a
a jogar os tijolos e resistir contra essa violência policial. E há 50 anos atrás, hoje, fizeram um basta. You know, it's important to start by saying, growing up as a queer person in the South and a queer Black person, we didn't get the stories and the history of Stonewall. But once I did learn about the history of it, you know, I sort of heard the two versions, right? There's the whitewash story, and then there's the truth, which is around our mother, Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson, you know, throwing those first bricks and starting the riots. And even another part of the story that I learned recently where Marsha climbed a light post and dropped a bag of bricks on a police car, right? On a different day. And so, you know, these are stories that have been erased and stories that we don't get to hear or learn unless we learn them from our queer Black and brown elders. Came in there all the time, and they were kind of on the payroll. The police made a lot of money off Stonewall Bar. And it was also run by the mafia, and they had no running water in the bar. But it was a place that people loved and that people had a really good time at. Levando isso em conta, a gente vai com certeza acabar linkando a experiência estadunidense com o que aconteceu no Brasil. E o primeiro marco que a gente tem nas fontes históricas é diversas publicações voltadas ao público homossexual com o jornal O Snob, fechado por pressão da censura no final da década de 60, sendo precursora de periódicos como o Lampião da Esquina, que essa foi a primeira revista brasileira feita por homossexuais e dirigida a homossexuais. Suas publicações se dedicavam a divulgar informações culturais e artigos que tratavam de temas pertinentes à comunidade LGBT, como a perseguição de homossexuais por nazistas e a relação da Igreja Católica com o assunto. E apesar das dificuldades com a censura, o indiciamento dos seus editores e os ataques às bancas de jornais que a distribuíam, a revista conseguiu circular mensalmente entre os anos de 1978 e 1971. Agora, em questão de organização política dos homossexuais, se data no Brasil de 1976, mas infelizmente os projetos foram inviabilizados pelo terror ainda vivido nesse momento da ditadura. E somente 2 anos mais tarde, em 1978, que surgiu o Grupo Somos, grupo de afirmação homossexual, que tinham propostas muito avançadas para o período, sendo o primeiro coletivo brasileiro que visava defender os direitos da comunidade LGBT em todos os âmbitos da vida social. E em 1979 foi realizado no Rio de Janeiro o primeiro encontro da comunidade LGBT militante, na qual foi possível se discutir a necessidade de inclusão do respeito a, abre aspas e fecha aspas, opção sexual, era o termo usado na época, na Constituição Federal. E também a necessidade de ter uma campanha para que a homossexualidade deixasse de ser vista como uma doença. E bem, é inegável que houve um avanço quanto à pauta de direitos LGBT no Brasil, durante os últimos 2 governos do PT. E isso é possível conferir com o crescimento das paradas LGBT em número e prestígio, além do apoio de 11 direitos humanos e às vezes em ações individuais que aumentam as políticas públicas voltadas para esse segmento. Uma vez que em nível estadual e municipal, por todo o país se criaram órgãos governamentais de apoio e atendimento à comunidade LGBT. Foram instalados conselhos de direitos e coordenadorias compostas de representantes da sociedade civil do governo, para estimular políticas LGBT e fiscalizar a máquina pública, e também centros de cidadania que trabalhavam para combater a homofobia, centros de atendimento social, psicológico e jurídico foram organizados. E na esfera do governo federal, algumas iniciativas alimentaram grandes esperanças em relação às políticas públicas estruturadas de modo consistente. Assim foi o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, centrado na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com o objetivo de criar instâncias de inclusão social e de combate a desigualdades para a população LGBT. Em 2017, ainda, o Ministério Público Federal, numa parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará, fez publicar a cartilha Ministério Público dos Direitos de LGBT como mais uma forma de resistência ao discurso homofóbico. E o próprio sistema de saúde, o SUS, assumiu iniciativas importantes voltadas à comunidade LGBT.
Quem percebeu que eu falei muito pouco sobre a questão da bissexualidade, até citei pouco esta palavra, com certeza não foi uma questão que eu não notei, mas como eu havia falado, há uma noção apenas de homossexualidade ou heterossexualidade, tem que escolher um ou outro, e isso a gente entraria em todo um debate se existe ou não bifobia. Há pessoas que dizem que sim, há pessoas que dizem que não, mas com certeza, levando em conta de fontes, de questões históricas, há um apagamento, há uma deixada de lado contra essas questões, mas não quer dizer que não houve movimentos de pessoas bissexuais, não houve manifestos, não houve jornais, como a gente comentou tanto, quanto a como isso é importante na cultura LGBT, e em específico a questão de bissexualidade ou pansexualidade. Bissexualidade, em tese, teria colocado que tu gosta ou de homem ou de mulher, excluindo pessoas transgênero. Mas desde o começo, desde os primeiros manifestos, sempre houve a inclusão de pessoas transgênero dentro da atração e do comportamento e da identidade. Então essa questão é muito moderna de como tu consegue se encaixar em conceitos. Há pessoas que acham que o mais certo seria pan, por causa que tu se atrai apesar do gênero, e bissexualidade se atrai por causa do gênero. Isso tudo são questões que não há como discutir puramente, historicamente, porque são discussões políticas, sociais, de movimentos que tem que se entender dentro. Mas, como eu estou sempre falando nessa aula, eu sei, eu estou sendo chata, a organização do movimento quanto a esse tipo de pauta é muito defasada e complexa, quanto ainda tem muita coisa a se fazer em muitos setores da sociedade brasileira. Caras, então, eu queria, inclusive, tocar no assunto quanto a sopa de letrinhas e toda essa retórica de que agora qualquer um pode ser LGBT por causa que tem uma letra ali, tem um bagulho meio estranho, um bagulho fora da norma, e então a comunidade aceitaria qualquer um, inclusive pedófilos. Como a gente pode abordar isso lidando numa visão histórica? Em primeiro lugar, a gente tem que ter noção de que de pequenas organizações, de pequenas movimentações políticas, se criou um movimento muito maior do que poderia se imaginar 40 anos atrás, até 30 anos atrás. Além de que, como dito antes, a homossexualidade não seria, isso homossexualidade colocando todas as identidades do espectro dentro, uma identidade exatamente, seria um comportamento. E quanto mais essa questão política mesmo de se entender como uma coisa ou outra foi se desenvolvendo, mais identidades foram criadas ou foram personalizadas para si, e por isso que a gente tem tantas coisas pela qual a gente poderia se encaixar e tantas pessoas tentando assumir um espaço dentro da comunidade exatamente por não conseguirem se entender dentro da heteronormatividade, cisgeneridade regente, mas com certeza há uma problemática de como essas pessoas se encaixam, como elas conseguiriam se organizar politicamente quando não há ainda um histórico, uma base forte quanto a isso. Até a questão de não binariedade não é nem uma questão simplesmente ocidental. Há outras culturas que enxergam mais do que dois gêneros, que nem enxergam exatamente homem e mulher como a gente enxerga no Ocidente. E lidar com isso, com uma visão ocidental, com uma visão extremamente fechada do que é homem e mulher, heterossexual e homossexual, como se existisse isso, é extremamente complexo e não é nem papel simplesmente da gente ficar julgando, mas sim de fazer dentro de uma organização política se necessário. Porque não é simplesmente dizer se está certo ou se está errado, se existe ou não existe, se é modinha ou se não é modinha. Qualquer coisa vai ser modinha se vender. A gente já conversou sobre isso. E o que nós precisamos ter em mente para falar de um movimento LGBT organizado no século XXI? Principalmente a noção de como a internet tem um papel, se não principal, com certeza segundo principal, porque toda movimentação e toda noção de como se organizar agora está sendo pela internet, está sendo pelas redes sociais, e é um novo espaço para se descobrir, para se experimentar, para ter noção que outras pessoas iguais também existem, mas o quanto disso também é influenciado pela mídia, e a gente já teve essa conversa antes, o quanto são estereótipos que podem ser colocados, o quanto há também uma falta de unidade, quanto não consegue ter materialmente em sua própria cidade pessoas iguais que possam
formar um movimento por direitos, que possam formar um movimento político organizado, que tenha objetivos, que tenha noção de sua historicidade, porque uma grande parte do que a gente tem na internet, quanto a pessoas LGBT, é pornográfico, é midiático, de como se vende bastante o desastre, se vende bastante as problemáticas, e não há uma conversa política racional e de pé no chão de que a gente precisa avançar em várias pautas. Há necessidade de se pensar em historicidade, em políticas, enfim, o mínimo de bem-estar para a comunidade brasileira, para o povo brasileiro. Então, com certeza não vai ser a comunidade LGBT que iria sair fora desse padrão de notícias. Então, essa falta, principalmente do Brasil, agora eu que estudei, que procurei fontes e materiais, toda uma questão de que há uma ideologia de gênero no Brasil e que estavam querendo dar kit gay para as criancinhas. Primeiramente, quem está em sala de aula sabe que isso não existe, não tem nem tempo de respirar, olhar para o lado, conseguir falar para o gurizinho não fazer bullying com o outro. Imagina falar sobre conceitos complexos e noções que nunca se ouviu na vida para uma criança de 10 anos, por exemplo. E agora falar também que as universidades federais havia uma grande organização comunista malvadona que só queria falar sobre isso. Ainda muito poucos trabalhos, muitas poucas discussões, principalmente comparado em outros países. O Brasil com certeza está muito atrás no debate, nas discussões. E não há nem como ficar surpreso que isso desencadeou o que a gente tem no governo agora. Bem, caras, teve uma coisa que eu não contei pra vocês desde o início, mas é importante comentar agora. Mas historiador não prevê futuro. Historiador não pode simplesmente dizer que a partir de tal e tal padrão, a gente sabe que a gente vai terminar em tal lugar. As coisas não funcionam desse jeito, não existe uma fórmula específica para processos políticos, as coisas não funcionam exatamente, a história não se repete. É uma retórica que é muito forçada. Então a gente não pode prever o que vai acontecer nos próximos anos, se vai piorar, se vai melhorar, todas essas questões da luta por direitos, se o Bolsonaro vai continuar no poder, se a cúpula dele vai continuar no poder. Mas o que a gente pode conversar com certeza é como há uma necessidade de organização, há uma necessidade de defesa desses direitos, e como as instituições que fariam e faziam esse tipo de serviço, de proteção de direitos, estão cada vez mais caindo em falta de dinheiro, falta de verba, falta de apoio da sociedade. Então eu deixo quase que como um tema de casa extraoficial procurar associações de pessoas LGBT na sociedade, pensar como a gente pode ajudar nessas questões, porque com certeza o primeiro passo vai ser o estudo, vai ser o se conscientizar, se entender, mas a história não se repete e acho que ainda há tempo para pelo menos defender o que a gente tem. Por exemplo, aquela questão que estava passando no Senado de tentar acabar com propagandas que tivessem casais LGBT, aparentemente vai ser derrubada. Até onde eu vi, me corrijam se eu estiver errada, e quem está vendo isso no futuro, espero que esteja tudo sob controle no Brasil, ou um pouco mais no controle do que está nesse momento em maio de 2021. E eu não sei se eu consigo nem falar pra gente ter esperança. Acho que é um conceito que talvez não seja possível nas ciências humanas, porque esperança dá uma ideia de vamos esperar que melhore, e a gente não pode esperar. Nunca pôde. E, caras, como última aula, eu não sei nem o que dizer, além de um muito obrigada por ter acompanhado, por terem apoiado, por terem acreditado no meu projeto, que não é só meu, com certeza é de toda a comunidade da FURG, da Universidade Federal Pública de Qualidade. E, simplesmente muito obrigada. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira para todo mundo, seja LGBT ou não, seja licenciando ou não, seja só você que pode estar agora me assistindo porque achou aleatoriamente no YouTube. Eu sei que tem pessoas que não são do projeto que assistem, que estão assistindo. Então, se cuidem, a gente se vê talvez no próximo projeto. Torçam pra mim, por causa que o meu estágio agora termina e eu me formo em junho. Tá todo mundo convidado pra assistir eu pegar meu canudo. E muito obrigada. Até mais.